Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Espero que vocês gostem do vídeo. É um vídeo contando a minha história de vida, né? Como que foi a minha infância, né? A minha infância e a do meu irmão também, né? Muitos não sabem, mas eu tenho um irmão. Ele é muito mais novo do que eu. É uma diferença de 6 anos, né? Agora eu tô com 22 anos e ele tá com 16, já tá um rapazinho. E alguns sabem que eu moro aqui em São Paulo já faz uns 6 para 7 anos. E o meu irmão, ele mora na Bahia, mais especificamente em Remanso, Bahia, que é a cidade natal, onde eu nasci, onde o meu irmão nasceu, né? E aí a gente morava com a nossa mãe e com a minha avó, né? Mãe da minha mãe. E aí a gente não chegou, tipo, morar em família. Eu tenho pai, né? Mas o meu pai e a minha mãe não moravam juntos, eles eram separados, né? Então a gente morava com a minha mãe e a minha avó. Então a nossa infância, uma parte foi morando com a minha avó e a minha mãe na mesma casa. E até os meus 6 anos de idade, né, que foi quando meu irmão nasceu. E aí depois dos 6, que eu tinha 6 anos, até os meus 9 anos, a gente ficou morando com a minha avó e a minha mãe. Só que o que acontece? Muitos não sabem, eu perdi a minha mãe muito jovem. Eu era criança, né, eu tinha 9 anos de idade. E o meu irmão tinha 3 anos, quando a gente acabou ficando órfão de mãe. O meu pai, a gente tem pai, graças a Deus, meu pai é vivo. O meu pai, atualmente, que tá criando o meu irmão, né? Só que o que acontece? O meu pai, ele era pescador, né? Então, ele passava, tipo, o mês inteiro no rio pescando, que era a única fonte de renda que ele tinha. E aí não tinha condição dele cuidar da gente, né? Quando a minha mãe faleceu, a minha mãe, a gente não sabia se ela tinha nenhum problema de saúde nem nada. Eu me lembro, foi um sábado, né? A gente tava na casa da nossa tia e a minha mãe tava esfriando leite pro meu irmão, que ele tinha 3 anos, ele tomava mamadeira, né? Ela tava esfriando um leite na pia mesmo. E aí, do nada, ela caiu. Ela teve um desmaio. E aí, eu tinha 9 anos, eu fiquei assustada. Minha tia tava em casa. Eu só lembro que eu gritei pra a minha tia pra poder dar socorro pra minha mãe. E aí, a minha tia foi, tava quase saindo, tava se arrumando pra sair, pegou e saiu correndo pra poder acudir minha mãe, que minha mãe caiu no chão e não voltou mais, foi um desmaio, né? A minha tia chamou um carro pra poder levar minha mãe pro hospital. E aí levaram pro hospital, ficou eu, o meu irmão e o meu primo em casa, né? E a gente era criança, a gente não sabia o que estava acontecendo. Pra gente tinha sido só um desmaio. E aí a minha tia chegou no hospital com a minha mãe, lá minha mãe foi socorrida, mas assim, quando o médico foi atender ela, assim que chegou no hospital, o médico foi ver os sinais, né, vitais, e aí minha mãe não tinha mais batimentos, né? Então ela chegou no hospital já sem vida. E pra gente não foi fácil, porque a gente era criança, né? E quando a gente é criança, tudo que a gente mais quer, querendo ou não, é uma família, né? E aí, como que ficou? Tipo assim, depois a gente ficou sabendo, veio os familiares informar pra gente que a nossa mãe não iria mais voltar, né? Mas eu fiquei, tipo, muito me perguntando por que aquilo tava acontecendo.
Principalmente pelo meu irmão só ter 3 anos de idade, né? Ele era como se fosse um bebê, né? Eu já sou mãe hoje em dia e o meu filho atualmente tá com 5 aninhos, mas com 3 anos de idade é um bebê, não entende nada, né? E aí a gente ficou sem reação, sem acreditar. O meu irmão mesmo, tipo assim, ele viu a minha mãe no caixão e pra ele ela tava dormindo. Tanto que ele até colocou a meia no pé dela sem entender nada. Uma criança, né? Uma criança não entende nada e ele ficava perguntando o tempo inteiro quando que a nossa mãe ia acordar, quando que ela ia voltar. Então, não foi fácil, né? Até hoje, tipo assim, hoje ele tá com 16 anos, mas ele não lembra porque ele tinha 3 anos de idade. Uma criança com 3 anos de idade, ela não tem memória quando ela não tem como lembrar, tipo, quando já tá grandinha, não lembra. E ele ficou dos 3 anos de idade até os 5, todos os dias ele perguntava pra avó, vó, quando que minha mãe vai voltar? E aí, quando a minha mãe foi embora, a gente ficou morando com a avó, com a minha avó e com a minha tia, porque a minha tia ficou com dó, né? Que o meu pai, ele é pescador e ele não tinha como cuidar da gente. Então, pra gente não ficar jogado, minha tia, que acabou abrigando a gente. Então, a gente ficou de favor na casa da minha tia. Eu fiquei com dos 9 anos de idade até os 12. E o meu irmão, ele ficou morando, passava os dias na casa da minha tia e passava os dias na casa da minha avó. Mas, basicamente, assim, quem criou o meu irmão foi a minha avó, porque a minha avó pegou desde os 3 anos de idade até os 14. Por que até os 14? Porque a nossa avó, ela já tá de idade, atualmente ela tá com, acredito que 92 anos, 92 anos que a minha avó tá. Mas assim, a minha avó sempre foi muito guerreira, muito forte, uma pessoa de um coração enorme. Então, pra mim, a minha avó, ela é como se fosse a minha mãe, né? Porque ela que amparou a gente, não deixou a gente desamparada. Minha tia também, uma boa pessoa. Serei eternamente grata pelo que ela fez. Mas assim, depois que a minha mãe faleceu, com 3 anos, a minha tia acabou falecendo também. Então, eu morava com a minha tia, e aí, quando a minha tia faleceu, eu acabei indo morar com a minha avó. E aí ficou eu, o meu irmão, a minha avó que acabou de criar a gente, né? Ela me pegou dos 12 anos para morar com ela. Minha avó morava de aluguel, né? E aí o meu pai ajudava com uma mesada, uma quantia por mês, dava para mim um dinheiro por mês e mais um dinheirinho para o meu irmão para poder ajudar, né? E a gente, esse dinheirinho a gente comprava as coisinhas que a gente queria comer. E a minha avó, tudo que tivesse ao alcance dela, que ela pudesse fazer por a gente, ela fazia. Minha avó é uma boa de pessoa, um coração enorme. Então, eu sou muito, muito grata e amo demais minha avó, né? Porque a minha mãe, ela acabou partindo muito cedo, né? Eu tinha 9 anos, já estava mais crescidinha, mais grandinha, mas meu irmão era uma criança ainda, né? Um bebê com 3 anos de idade, tomava mamadeira ainda, né? E aí, essa foi a nossa vida.
minha avó, atualmente, ela não tá mais podendo conviver com meu irmão, não tá mais criando ele, mas ela fez tudo o que ela pôde. Eu serei eternamente grata à minha avó, à minha tia e à minha mãe também, né, por tudo o que fizeram por a gente. A minha avó, atualmente, ela não tá mais andando, ela tá morando com o meu tio e o meu irmão tá morando com o meu pai. Meu irmão tá com 16 anos, meu pai tá criando ele desde os 14 anos de idade, né? O meu pai também já é um senhor de idade, mas ele também faz tudo o que tiver ao alcance dele pelo meu irmão. E eu sou muito grata ao meu pai por tudo que ele faz. O meu irmão, ele faz de tudo para meu irmão ir para a escola, né? Meu irmão agora está no primeiro ano do ensino médio, então tudo que ele pode, ele está fazendo, né? Para dar pelo menos a educação, né? Ao meu irmão. Mas é isso, gente. Eu acho que vocês precisavam saber como que foi a nossa história, né? Como que foi a nossa vida, a nossa infância, principalmente, né? Porque agora meu irmão já tá um rapazinho com 16 anos, eu já tô com 22. É, claro que eu gostaria de ter trazido ele pra cá, pra São Paulo, mas ele tá vivendo com o meu pai. E o meu pai não quer deixar ele vir morar aqui, tudo bem. Ele tá fazendo tudo que ele pode pelo meu irmão lá, né? Meu irmão também sempre tá visitando a minha avó. Meu irmão todo final de semana vai visitar a minha avó, né? Porque a minha avó não é só avó pra gente, ela é mãe. Porque ela que criou a gente, né? Então, a avó pra gente é como uma mãe mesmo, é muito querida, muito amada. E é isso, só não tem como eu visitar tanto a minha avó, porque a distância é muito grande entre São Paulo e Bahia, né? Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo contando pra vocês como que foi a nossa infância, né? Não foi fácil. Nunca foi fácil. A gente passa por situações na vida que a gente não imagina, que não tá ao nosso alcance. Mas é isso, gente. Um beijão e tchau.